Você está ouvindo Estudo para Culto Doméstico com o Reverendo Anderson Ribeiro. 24 de novembro. Tema: qual é o seu padrão de certo e errado? Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Êxodo capítulo 20, versículos 1 ao 3. O que para você é certo e errado? É certo roubar, matar, adulterar, estuprar, enganar os outros, falar mal de uma pessoa? Todos os homens têm valores do que é certo e errado em todos os lugares. É o que diz o apóstolo Paulo. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Romanos 2, versículos 14 e 15. Diante disso, podemos dizer que tem que haver uma regra moral absoluta, pois imagine se cada um determina o que é correto ou não. O que aconteceria? Ninguém poderia ser condenado. Mas como há um Deus, Criador e Libertador, é Ele quem estabelece o que é certo e errado. Por isso, a ética cristã é proveniente da Escritura como revelação de Deus. O que é certo e errado não é o que eu acho conveniente, mas o que eu gosto, mas o que Deus determina como certo e errado. Vejamos. Em primeiro lugar, é o Senhor. Qual a declaração do versículo 2? Quem falou? Antes de Deus entregar ao seu povo os 10 mandamentos, ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o Senhor é Deus, portanto, ele tem autoridade para estabelecer o certo e o errado. Então, o que o povo deve fazer? Se Deus falou, eu tenho que obedecer. Em nossa declaração de fé, Deus é o centro. Tudo começa nele e volta para ele. É ele quem diz o que é certo e o que é errado, e no, não nos seguindo nossas inclinações equivocadas. É por isso que tem o problema. Se nós determinamos o que é certo e o que é errado, pois o nosso coração é corrupto por natureza. Jeremias 17, 9. Como você determina o que é certo e errado? O Senhor nosso Deus é padrão para nós. Por isso, devemos fazer algo ou deixar de fazer baseados em sua palavra. Segundo, porque o Senhor é o padrão. Esta é a pergunta decorrente do fato que o Senhor é o padrão. E a resposta está na sequência do texto, quando Deus diz: que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Como Deus está se identificando como Deus do seu povo e aquele que deu libertação. Então, por que Deus é o padrão de certo e errado? Porque foi Ele quem libertou o seu povo. Ele é o Deus libertador. Ele os retirou da escravidão, dos poderes de Faraó, por isso ele pode estabelecer o que é certo e o que é errado. Assim, o conteúdo das exigências morais de Deus era duplo. Eu sou o Senhor teu Deus, e eu te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Êxodo 22.
Consequentemente, o padrão de medição moral para decidir aquilo que era certo ou errado, bom ou mal, se fixava ao caráter imutável e impecavelmente santo de Javé, o Deus de Israel. Como ele faz isso? Estabelecendo os 10 mandamentos. No Decálogo, encontramos 3 esferas: o relacionamento do homem com seu Deus, Êxodo 22 ao 7, o relacionamento do homem com a adoração, Êxodo 20, 8 a 11, e o relacionamento do homem com a sociedade, Êxodo 20, 12 ao 17. Assim, na primeira esfera de responsabilidade, ao homem foi ordenado que amasse a Deus com uma veneração interna e externa, apropriada pela sua pessoa e obra. Na segunda esfera foi declarado a soberania de Deus sobre o tempo do homem, e esse deve ter um dia para descanso e adoração. E a terceira define a santidade de vida, do casamento, dos bens, da verdade, dos desejos interiores. O que é certo e errado para você? Tem que ser o que vem do Senhor pela sua palavra, pois foi Ele quem nos libertou dos poderes das trevas. Motivos de oração: que o Senhor seja glorificado nesta situação. Desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Agradecer por aqueles que já se recuperaram. Orar pelos profissionais da saúde, pelos idosos e grupo de risco. Orar por aqueles que estão internados por infecção do coronavírus. Pelo retorno às atividades. E pela Igreja do Senhor em todo o mundo, para ser fortalecida na fé. Que Deus assim nos abençoe. Amém.